O governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos estão se ameaçando com tarifas e restrições comerciais, o que poderia resultar em uma guerra comercial entre os dois países. Acontece que quando dois países entram nesse tipo de conflito, ambos saem prejudicados, mas por motivos óbvios o Brasil tende a perder muito mais do que os Estados Unidos. A lógica do livre mercado já provou que o comércio entre as nações é benéfico para todos os envolvidos, mas existe uma certa obsessão pela balança comercial favorável e o protecionismo acabam trazendo consequências muito negativas para todos os países envolvidos. Um exemplo claro são as recentes decisões do Trump em taxar 25% dos produtos importados do Canadá e do México, e o anúncio dele que taxaria também 10% sobre a China, e até mesmo a União Europeia já está nesse bolo. Uma forma como o Trump acha de barganhar vantagens entre esses países. Só que essa guerra tende a trazer malefícios para todos os países, inclusive os Estados Unidos. Eu não sei se o Trump faz isso desconhecendo os malefícios do protecionismo ou se ele faz isso de fato como uma forma de barganhar algum tipo de atitude de outros países. De um jeito ou de outro, é uma escolha muito perigosa do presidente dos Estados Unidos. É verdade que com isso ele, por exemplo, conseguiu do México que enviasse 10 mil homens para a fronteira a fim de não exercer essa tarifa adicional sobre os produtos mexicanos. Só que isso é algo que o presidente dos Estados Unidos consegue fazer e exercer alguma pressão em outros países porque tem mais poder de barganha, porque tem mais produtos, porque mais transações são feitas, porque tem uma economia mais pujante, porque não depende tanto do comércio geralmente quanto outras ações. É como se fosse um comércio entre dois supermercados. Um é um supermercado atacadista, uma rede gigantesca que tem até mesmo ações cotadas na bolsa, e o outro é um mercadinho de esquina. E resguardado as devidas proporções, é mais ou menos isso que acontece. Trump tem um poder de barganha muito maior, e quando o atacadista fala que não vai comprar não vai comprar o negócio de um outro produto, a verdade é que o atacadista também perde, só que perde muito mais o comércio menor. E é isso que está acontecendo, é isso que a gente vai discutir, o porquê que essa estratégia pode ser um tiro no pé muito grande para Trump se ela for implementada de fato, e se for implementada todos saem perdendo, e infelizmente o Brasil não está sabendo lidar bem com essa situação. Enquanto alguns países, alguns líderes mundiais estão ficando quietos, o Brasil parece estar disposto a morder essa isca. Nós precisamos começar do começo falando da lógica do comércio e as vantagens comparativas. Quando a gente fala de um mercado, de uma nação, essa interação ainda sofre diversos preconceitos. A verdade é que a teoria das vantagens cooperativas traz efeitos mútuos, benéficos para todos os envolvidos. Vamos pensar que um brasileiro é capaz de produzir 10 motores e 100 sacos de bananas. Um equatoriano possa produzir 2 motores e 50 sacos de banana. Apesar dos brasileiros serem melhores em ambas as coisas, a especialização e o comércio trazem ganhos e aumentam a produção para ambos. Se um equatoriano trocar a sua produção de bananas por motores, ele ganha 3 motores de eficiência graças a essa troca. O preconceito, a fuga de capital de um país e a obsessão pela balança comercial favorável são coisas que não são observadas em comércios regionais, entre cidades ou bairros, por exemplo. Se fizesse sentido esse temor, ele também devia ser estendido para restrições comerciais de trocas locais também, mas não é. O medo da balança comercial é aplicado apenas quando se trata de transações entre países. Ninguém se incomoda com a balança comercial de Santa Catarina com São Paulo, de Florianópolis com Joinville, do comércio do centro para o comércio do bairro. Não existe nenhuma fábrica de automóveis no Chile, por exemplo. Isso não significa que eles não tenham carros por si só. Os chilenos optaram por alocar sua mão de obra naquilo que eles faziam de melhor. Se especializaram naquilo que eles já eram bons. Isso acontece também com pessoas. Vamos pensar, por exemplo, no tenista João Fonseca, que na infância se deparou com diversos esportes nos quais se destacava, mas ele optou por focar no tênis. Imagina se ele quisesse praticar apenas 2 ou 3 esportes enquanto buscava o sonho de se tornar profissional. Não precisa ser um gênio para entender que focar na sua melhor aptidão é a melhor escolha que o João Fonseca poderia ter feito. E foi o que ele fez, ele focou no tênis. O mesmo acontece com o país. Vamos pensar, por exemplo, em Nova Zelândia. Lá eles decidiram fabricar os seus carros a partir da pecuária. Um produtor cria vacas, ovelhas, e na medida que eles crescem, ele tira leite das vacas, das ovelhas, corta a sua carne, apara o pelo das ovelhas, o leite se transforma em produtos derivados, a carne vira alimento para os neozelandeses e para todo mundo. Esse produto é transformado, eles são embarcados em navios e enviados para todos os continentes.
E quando os navios retornam da viagem, eles desembarcam cheio de Mercedes, BYDs e outros carros. Eles fazem isso com a importação de produtos. Os principais produtos exportados pelos neozelandeses não são carros, mas eles conseguem carros através deles. O mesmo acontece com o Chile, com a sua produção de vinhos, uvas, peixes, e recebem carros de volta. E aqui no Brasil a gente tem essa mania de querer produzir carros e incentivar a indústria nacional. Lá nesses países que não tem essas indústrias, eles conseguem derivados de petróleo, conseguem avião, produzindo bens produzidos por outros países que não os produzem. Isso pode parecer muito óbvio, mas é algo que é esquecido pelos grandes líderes mundiais, inclusive aqui no Brasil, que a gente quer fazer tudo, mesmo que esse tudo não signifique a nossa especialização, ou não signifique que seria o melhor uso da nossa mão de obra, dos nossos recursos limitados. Em vez de a gente se especializar naquilo que é bom, a gente opta por fazer tudo, mesmo que a gente não faça da melhor maneira. E o comércio global nos daria a alternativa de fazer isso de forma diferente. Agora imagina o tamanho do desastre que seria causado caso o governo desses países passasse a tributar ferozmente a importação desses veículos, a fim de proteger a indústria e os interesses nacionais. É esse o desastre que acontece no Brasil. E é isso que Chile e Nova Zelândia, por exemplo, estão tentando evitar. Os outros países igualmente levantam barreiras comerciais contra produtos a partir do Brasil. Isso submete a todos uma condição de vida pior, com a perda do poder de compra, em que todos os produtos ficam ainda mais caros e as vendas diminuem. Quando o governo encarece artificialmente a aquisição de um bem, o salário de todos vale menos, porque podem comprar menos produtos, menos serviços. O plano de fortalecer a indústria nacional exige que recursos humanos e financeiros sejam tirados de indústrias eficientes por natureza, para qualquer atividade em que não há qualquer tipo de aptidão. Aço, borracha, alumínio, que são utilizados, por exemplo, nas indústrias eficientes, são redirecionados a projetos de interesses do governo. Recursos escassos são desviados de atividades eficientes. E é claro que, por consequência, terão que pagar muito mais caro pela diminuição da oferta desses subprodutos. A briga recente entre o presidente do Brasil e dos Estados Unidos corrobora essa prática, um ameaçando taxar o outro com a desculpa de proteger a indústria e não ser lesado. A consequência vai vir na desvalorização da moeda em ambas as nações. Os preços vão subir, os custos sobem, as vendas caem. Com menos venda, menos riqueza é produzida e todos perdem o seu poder de compra. Claro que para o projeto de indústria nacional não vão faltar subsídios governamentais e incentivos diferentes, o que vai inclusive agravar ainda mais essa situação, porque ao colocar recursos do setor produtivo para sustentar um delírio artificialmente criado, quando o governo decide apoiar um setor, inevitavelmente o dinheiro de um outro setor é realocado. O setor produtivo vai sustentar o setor improdutivo. Somente o sistema de livre mercado, de livre preços, consegue apontar a atividade econômica que é ou não desejável. Voltando, por exemplo, para o exemplo do tenista João Fonseca, é como se o governo exigisse dele praticar 2 horas por dia de basquete para suprir a cota nacional. Ou como se Kobe Bryant, LeBron James, tivesse que jogar futebol 3 meses ao ano para suprir a deficiência do futebol dos americanos. As consequências, no caso dessa medida ser implementada para o João Fonseca, para o LeBron James, para Kobe Bryant, seriam, é claro, desastrosas para suas carreiras de atletas, por mais que eles tivessem ou tenham, evidentemente, um talento reconhecido. Quando você direciona esse talento para uma área e, aliás, quando você pega esse talento que é direcionado naturalmente para uma área e impõe que ele tem que fazer outra coisa, ele perde. E mesmo que João Fonseca seja muito bem jogando futebol e jogando tênis, a falta de especialização, o desejo de fazer tudo ao mesmo tempo, mesmo que ele ainda assim viesse a ser um atleta de futebol profissional, não é benéfico. A teoria das vantagens comparativas mostra isso. Eu não sei você, provavelmente também tem esse problema. Eu tenho uma relação intensa e duradoura ao longo da minha vida com redes de supermercado. E eu estou em déficit com essas redes, Angelone, Giasse, Forte Atacadista e outros grupos. Porque todos os meses eu compro vários reais em mercadorias desses supermercados e esses caras não compram nada de volta de mim. Assim como as relações comerciais entre países, o comércio é vantajoso ainda que a balança comercial não esteja favorável para uma dessas partes. Para equilibrar essa equação, talvez a gente devesse passar alguns dias dos nossos meses
trabalhando como empacotadores nessas redes de supermercado. Dessa forma eu ia receber do mercado e gastaria o equivalente com ele, equilibrando a balança comercial entre nós. Não faz sentido, né? Mas em vez de trabalhar nos mercados para equilibrar essas balanças, as pessoas elas prestam serviços para empresas ou elas mesmas têm empresas que obtêm receitas com os seus trabalhos e gastam essa receita nos supermercados. Tudo isso baseado na maximização racional da alocação dos nossos próprios recursos. A especialização produz muitos benefícios, muitos mais do que se todos nós virássemos empacotadores nos mercados para equilibrar a balança comercial que nós temos entre essa relação. Em 1800 era necessário quase 90 de cada 100 americanos para alimentar o país. Em 1900 eram necessários 40, hoje em dia são apenas 3. O trabalho no campo ele foi substituído por vagas no sistema financeiro, na produção de casas, de aviões, de computadores, e o ganho de produtividade permitiu com que as horas fossem dedicadas a outras atividades que proporcionam um ganho em qualidade de vida para todo mundo. Isso que a especialização rendeu ao longo do tempo. E a gente precisa iluminar a mente das pessoas, as mesmas pessoas que países pobres querem imigrar para países ricos, mas que votam em políticos que defendem ideias de países pobres. É a minoria que vota em ideias que políticos que acabam defendendo o livre mercado. As pessoas elas querem mais Estado, mas odeiam o seu governo. E infelizmente o Estado controla as nossas vidas, controla as riquezas do país, controla as atividades produtivas com essas tarifas e ideias ultrapassadas de balanças comerciais. Mais uma vez, assim como nós todos temos um déficit na balança comercial, nas nossas relações com as redes de supermercado que nós consumimos e nós ainda assim a procuramos, nós ainda assim a consumimos e só o fazemos porque isso nos beneficia, os estados também não deveriam adotar tal façanha. Ainda assim, os estados ainda não deveriam adotar tal postura de tarifar o comércio com outros. Quando um país tarifa o outro, perde o país tarifado e perde também o país que tarifou. Imagine que as cidades viessem a tarifar umas às outras. Por exemplo, se discute também a regulamentação do Uber, que algumas cidades defendem que Ubers de uma cidade não poderiam trabalhar na outra cidade. Isso encarece os custos para os motoristas, que precisam planejar mais as suas viagens, têm restrições de atender consumidores em outras áreas, e prejudica os consumidores, que por conta da diminuição da oferta, por conta do aumento do preço do serviço prestado, também vão acabar tendo que pagar mais caros. Isso também acontece nos países. Quando Lula decide taxar as blusinhas para supostamente proteger a indústria nacional, a fim de protegerem interesses de empresários, e quando ele faz isso, a gente tem que entender o que acontece na prática. E na prática, as pessoas que antes compravam uma blusinha por R$25 não podem mais ter acesso a essa blusinha por R$25 na Shein. Ele tem que comprar a mesma blusa por R$40 em uma rede local, o mesmo produto. Então o poder de compra do salário das pessoas acaba diminuindo. Acaba diminuindo porque as coisas ficam mais caras. O mesmo dinheiro que servia para comprar uma blusa, agora ele tem que colocar mais dinheiro para ter acesso ao mesmo produto. Isso acontece de forma muito mais complexa em toda a economia, quando os países acabam taxando diversas áreas diferentes, diversas indústrias diferentes. Inclusive, essa taxação gera uma distorção nos incentivos econômicos. Como eu falei no começo do vídeo, essas distorções econômicas vão direcionando produtos, subprodutos da indústria para diferentes indústrias, vão direcionando os investimentos. Isso aconteceu também no caso da greve dos caminhoneiros. E por que aconteceu a greve dos caminhoneiros? Um dos fatores foi que o governo brasileiro incentivou a redução de impostos para se comprar caminhões. Em um primeiro momento, a oferta de caminhões explodiu, a indústria nacional ganhou com essa majoração da produção, só que houve um aumento da oferta artificialmente criada para a economia. E quando a poeira baixou, a água baixou, a gente viu quem estava pelado, estava sem roupa. E infelizmente, com o excesso da oferta, criado de maneira artificialmente, gerou com que muitas pessoas que não iriam comprar caminhões passassem a investir nessa atividade de comprar caminhões de uma forma que a economia real não era sustentada. Então os preços dos fretes acabaram desabando, uma vez que essa injeção adicional na economia
acabou. Isso acontece também com os países, e acontece de uma forma que a gente nem entende quantos os setores só sobrevivem por conta desses incentivos artificiais que mais uma vez são retirados de partes produtivas da economia. O que prejudica muito é como se você pegasse um corredor que é campeão olímpico e fizesse ele carregar um outro corredor que é o corredor amador nas costas. Você pode até ganhar um corredor adicional, uma indústria adicional, uma empresa adicional, só que às custas daquela outra indústria, daquela outra empresa, do corredor profissional ter que carregar alguém nas costas. No final das contas, a gente não tem nenhum corredor vencedor, porque toda a indústria, toda a economia brasileira, ela é sacrificada sustentando outros setores que são artificialmente criados. E aí todos nós perdemos. Perdem as indústrias eficientes, perdem as indústrias ineficientes também, porque são motivadas a ficar em uma situação que não é real, elas muitas vezes são enganadas. Às vezes elas fazem parte disso e sabem que estão sendo enganadas, mas muitas vezes elas são enganadas e elas deixariam, por exemplo, de produzir os seus bens e produtos em indústrias que tivessem essa aptidão natural. Um vídeo um pouco longo para explicar um pouco sobre protecionismo, incentivos na economia por parte do governo e como o Brasil tende a perder muito com essas guerras comerciais. Os Estados Unidos vai perder muito, sem dúvida nenhuma, mas o Brasil vai perder muito mais. Quando a gente fala de guerra comercial, quando a gente fala de balança comercial, quando a gente fala em tarifar país X, país Y, ninguém sai ganhando. Quem ganha são os países que fogem dessa batalha e não se deixam seduzir, não se deixam cair em provocações de guerras comerciais. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa um comentário para que mais pessoas também tenham acesso a esse tipo de conteúdo.